Olá, eu me chamo Marcelo, sou cirurgião dentista, trabalho com minha esposa, que ela também é cirurgião dentista, especialista em prótese. Nós nos formamos pela Faculdade de Odontologia do UFRJ e nossa principal atividade no consultório é a reabilitação oral, com implante e com prótese. Bom, esse vídeo de hoje é para exemplificar o que você pode fazer caso você tenha perdido um elemento dentário. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você perdeu um dente. E aí, como é que você faz para repor esse dente? Você vai ter duas opções. Uma, você pode pegar e desgastar com o motorzinho. No caso aqui é um motor elétrico que substitui a turbina. Você desgasta o dente em volta, desgasta o outro em volta, e em cima você reduz o tamanho do dente, e aí você vai ter essa situação aqui, em que você vai ter os dentes diminuídos, certo? E agora o que eu faço? Eu moldo isso aqui, mando para um laboratório de prótese, ele vai me confeccionar uma peça em que eu vou poder encaixar nesses dois dentes que foram desgastados e vai ter um dente preso no meio, certo? Esse processo chama-se ponte fixa. A desvantagem é que você tem que usar um passa-fio para poder passar o fio dental aqui. Você tem que desgastar o dente. Esses dentes, se já não tiverem canal tratado, eles têm maior probabilidade de ter que fazer o tratamento de canal. E falando em termos estatísticos, a durabilidade é menor. Não é que toda a ponte fixa vai durar menos tempo. Mas se a gente pegar um grupo de, sei lá, 100 pacientes e a gente colocar a ponte fixa, depois de 10 anos, desses 100 pacientes, estatisticamente falando, em torno de 50 ainda vão ter a ponte, tá? Qual seria então a opção da ponte fixa? Seria fazer um implante. Então vamos voltar à situação inicial. Você está aqui com a perda de um dente. Você quer repor esse dente. O que você faz? Você faz uma cirurgia de implante. Você coloca um implante dentário. Esse implante dentário ele vai ser inserido no osso através de uma cirurgia. Essa cirurgia ela pode ser guiada ou não, vai depender dos fatores do próprio paciente, por exemplo, abertura de boca, posicionamento, qual é o dente, se ele está muito lá atrás na arcada, se ele está mais na frente, se a gengiva tem uma espessura compatível ou não. E depois que você colocou o implante, você vai aguardar um tempo a cicatrização desse implante. A gente chama esse processo de cicatrização de osseointegração. Atualmente existem implantes com superfície modificadas, tratamento de superfície, em que essa osseointegração é mais rápida. Porém, por precaução, às vezes eu deixo, mesmo com o implante com a superfície mais tratada, que poderia ser reabilitado antes, eu deixo mais tempo. Depois desse tempo de reabilitação, a gente vai pegar uma coroa fabricada pelo protético. Nota que ela tem uma conexão com o implante. Nós vamos conectar a coroa. E em alguns casos nós vamos parafusar a coroa. Em outros casos a gente vai colocar um intermediário e nós vamos cimentar a coroa em cima desse intermediário. Nos casos de coroas parafusadas, esse furo depois ele é fechado com resina, tá? O implante é para todo mundo? É, para todo mundo. É claro que a gente vai depender de fatores do próprio paciente, por exemplo, se ele tem alguma doença, se ele tem muita perda óssea, se ele tem alguma doença autoimune, por exemplo. E uma das coisas que eu mais escuto aqui é o seguinte: poxa, mas fazer implante, eu tô velha para isso. Gente, criança não faz implante. Implante não foi feito para criança. Implante foi feito para adulto. Adulto é que acaba sofrendo algum acidente, tendo algum problema, que acaba perdendo os dentes. Então, essa questão da idade não tem muito a ver. Tem a ver, claro, com a idade vem problemas de saúde. A gente tem que avaliar se a pessoa tem algum problema de saúde sério ou não que contraindique a colocação do implante. Agora,
Não é pura e simplesmente chegar no consultório, ah, vamos botar um implante. Não, tem toda uma preparação. Normalmente essa preparação é feita como? Eu peço tomografia, eu faço um enceramento diagnóstico do caso, que é moldar o paciente e encerar, ou seja, esculpir todos os dentes que estão faltando e às vezes, eventualmente, algum dente que esteja na boca, mas que ele tenha extruído, subido, descido, ele tem que ser desgastado. Depois de ter feito todo esse estudo com tomografia para saber a altura e espessura óssea e anatomia do paciente, depois de ter feito o estudo com o enceramento diagnóstico, aí a gente parte para o implante propriamente dito. O implante propriamente dito, a cirurgia, eventualmente não pode ser feita imediatamente. Por quê? Falta osso. Aí a tomografia vai mostrar, pô, tá faltando osso em determinada região, vamos ter que aumentar esse osso. Como é que a gente aumenta esse osso? Com regeneração óssea guiada. Atualmente, a maneira mais moderna de se fazer a regeneração óssea guiada é usar o próprio sangue do paciente num procedimento chamado LPRF, que é a sigla em inglês para plasma rico em leucócito e plaqueta. O que se faz? O que o sangue do paciente faz? A gente pega o sangue, coleta o sangue do paciente, coloca numa centrífuga, de acordo com os protocolos que foi desenvolvido por um professor francês, e a gente separa as hemácias da porção rica em leucócito e plaqueta. E essa porção rica em leucócito e plaqueta, ela é muito cheia de fatores de crescimento. Então, na hora que a gente mistura com o osso artificial e coloca no local onde precisa ser aumentado o osso, esses fatores de crescimento, eles atraem para a região da regeneração óssea muitas células de regeneração mesmo, por exemplo, osteoblasto, fibroblasto. Então, a cicatrização é muito, muito melhor. Eu, hoje em dia, praticamente não faço mais enxerto em bloco, que era pegar um pedaço de osso de um lugar, colocar em outro. Praticamente estou fazendo só LPRF e os resultados são muito bons. Agora, aumenta o tempo de tratamento, aumenta o seu investimento também. Por falar em investimento, tem muita gente que também fala assim, ah, implante é caro, né? Gente, caro é o que não vale. Se você vai fazer um negócio que vai te trazer conforto, estética, confiança, claro que vai valer. Você tem um investimento alto? Tem. Nós temos que fazer cirurgias. Os componentes são caros, são de custo elevado. Olha eu falando caro aí. A cirurgia em si tem um investimento alto. Os componentes, a prótese, todas elas têm um investimento alto. Mas vale muito a pena. E é engraçado porque, óbvio, que eu não vou cobrar do paciente uma prótese agora que eu só vou poder entregar daqui a um ano, mais ou menos, né, se tiver que fazer enxerto, por exemplo. Então, o paciente ele começa a fazer o tratamento pensando, meu Deus, eu tenho um débito com o senhor e tal, e o tratamento vai fluindo, fazemos a primeira cirurgia, fazemos a segunda cirurgia e de repente acaba o tratamento. Está o paciente com a prótese, rindo, feliz da vida e na maioria das vezes fala, nossa, passou sem eu sentir. É engraçado. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você ou algum parente seu a se decidir por fazer implante e sempre que vocês precisarem, estamos às ordens. Eu vou deixar aqui embaixo o meu endereço eletrônico, o canal no YouTube, meus contatos para que você possa ligar e marcar uma consulta. Até a próxima.